Salmo 138 diz assim, Salmo de Davi: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos eu te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, tu mesmo alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, e os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vidas, ó Senhor. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra, a tua mão direita, me salva. O que a mim me concerne, ou seja, o que compete a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa porção linda da tua palavra, por essa poesia de Davi. E eu peço e oro mais uma vez que o Senhor me use, me ajude na interpretação e na aplicação desse texto ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu agradeço essa linda oportunidade. Amém. Amém. A minha fala hoje é o seguinte: a oração de uma vida, de uma pessoa grata a Deus. Nós estamos estudando as expressões de Davi, ou melhor dizendo, as orações de Davi. E sempre que nós falamos de Davi, a gente já pensa no grande rei de Israel, no grande músico. Vale a pena lembrar que ele tocava lá sua harpa, e quando batia aquelas doideiras lá no Saul, ele tocava a sua harpa e conseguia acalmá-lo com o dom da música. E nós sabemos que ele foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas nós nos esquecemos que ele era um homem de muito quebrantamento, de muita oração, que buscava muito a Deus, e por isso ele tinha essa habilidade poética de escrever para nós assim, essas preciosidades. Eu não sei se você consegue, ao ler as expressões do Salmo, mas captar a poesia, como ele coloca as expressões, como ele seleciona as palavras. Então Davi, com o seu olhar poético e de músico, ele consegue separar bem as palavras. Ele fala de canto, depois ele fala de louvor, ele fala de se render diante de Deus, depois ele usa o outro verbo, prostrar-se diante de Deus. Então, render-se e prostrar-se, para Davi, estão em sintonia. Então, só se rende quem deseja se prostrar diante de Deus, e prostrar-se diante de Deus é estar completa reverência. Então, é fantástico isso. Depois ele vai falar do clamor, por exemplo, no versículo 3, ele vai falar do clamor e também vai falar que Deus o acolheu, mas ele vai usar uma expressão muito interessante: Deus me acudiu. Daqui a pouco, se der tempo, eu explico. Então, veja que todo o salmo ele é completamente marcado por essa poesia. Davi fala de si mesmo e depois ele fala dos reis. Ele também era rei, mas ele fala assim: olha, eu quero te louvar, mas eu quero também que os reis te louvem. Então, em outras palavras, assim, eu quero viver uma vida de louvor a Deus, mas eu quero que os meus pares também, que as outras pessoas também tenham esse privilégio. E nesse salmo é visível que Davi está maravilhado com as ações de fidelidade de Deus. Ele está contemplando a fidelidade de Deus, ele está olhando tudo aquilo que Deus fez, ele está reconhecendo que Deus merece o seu louvor, e que esse louvor simplesmente deve ser canalizado, direcionado a Deus, e ele nos convida a louvar a Deus. Então veja, é uma oração, mas é uma oração de um coração, de uma vida que está grata diante de Deus, uma vida de gratidão, e essa gratidão ele expressa na sua
sua vida de devoção. Na realidade, Davi, nesse salmo, tem uma visão bem ampla, dizendo que os reis irão se curvar diante de Deus, e isso depois a gente pode acompanhar no Novo Testamento, como o Novo Testamento vai dizer que todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus, os reis, os governantes, os poderosos terão que se curvar diante de Jesus e reconhecer que Jesus é o Senhor. Veja, também é um salmo já com um tom messiânico, e Davi já tendo esse vislumbre daquilo que seria, e entendendo inclusive que o nome de Deus é o nome que está acima de todos os nomes, pois isso ele coloca no versículo 2, que o nome de Deus foi extremamente importante para o seu louvor. Ele fala assim: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ou seja, se tem uma coisa que está elevado, é o nome de Deus. E por isso o nome de Deus, a gente não brinca com o nome de Deus, a gente não fala o nome de Deus em vão, porque é um nome que está acima do nosso nome, é um nome que merece todo respeito, reverência, cuidado. A palavra, não é a palavra humana, não é a palavra do Jefferson, não é a palavra do Edson, do Carlos, não, é a palavra de Deus. Por isso que essa palavra foi elevada. Esse livro que nós carregamos, chamado Bíblia, é o livro, é a Bíblia, e Bíblia significa uma biblioteca. Esse é o livro. Por mais que as leis humanas tentem retirar esse livro das bibliotecas, essa é a grande biblioteca da revelação de Deus. Então, veja que Davi está mostrando isso. Olha, acima de tudo tem o nome de Deus, e acima de toda ciência, de toda sabedoria, de toda eloquência humana, tem a palavra de Deus, e nada supera, e por isso ele se rende. Então veja comigo que Davi vai falar num tom pessoal, mas ele também vai mais uma vez mostrar para nós a amplitude do amor de Deus. Deus não apenas deseja que nós o adoremos, mas que outras pessoas, que outros povos, que outras nações se rendam a ele também em culto e louvor e adoração. Davi é rei, mas ele não se contenta em adorar a Deus, ele quer que os outros reis também venham louvar a Deus. Então, por exemplo, deixa eu usar um exemplo, uma profissão. Você é advogado, então você quer não somente que você, como advogado, adore a Deus e reconheça que Jesus é advogado, mas você quer que todos os outros advogados reconheçam que o grande advogado é Jesus. Aí eu sou médico, então eu tenho que reconhecer que existe o médico dos médicos. Eu estou aqui hoje diante de um grande profissional aí do volante, o Edson. E o Edson vai lá, pilota o carro, mas o Edson tem que entender que o grande piloto é Jesus. Acabou. E chamar os outros pilotos e falar assim: você está dirigindo o carro, meu filho, mas Jesus está governando o mundo. E aí Isaías vai dizer para nós que Deus colocou tudo e todo o oceano na palma da sua mão. Imagina o oceano na palma da mão de Deus. Deus é grande. E o que Davi está falando? Que Deus é excelso. Então veja comigo que a gratidão surge depois do clamor. Então veja aí no versículo 3. Aqui nós temos Davi falando do clamor. Dá uma olhadinha aí no versículo 3. Quando ele fala assim: no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Agora, tão interessante isso, porque assim, só tem resposta porque ele clamou, porque ele pediu. E eu achei tão interessante, Neide, a expressão acudir. E você que trabalha com pet, você sabe o que é isso. Você pega um cachorrinho machucado, por exemplo, fragilizado, ele fica meio com medo de chegar em você, não é assim? Aí você fala assim: não, vem cá, eu vou acudir você. Você pega alguém enfermo, alguém que foi atropelado, por exemplo. Tive a infelicidade de ver um acidente dia desses, assim, tive que parar o carro lá e tentar ajudar um senhor que tinha caído, e aí então ele estava com a testa assim machucada, então tive que acudir aquele senhor. E acudir significa o seguinte: é tratar a pessoa naquilo que ela precisa de mais específico, é se colocar à disposição, é ficar do lado.
Então, no dia que nós clamamos, Deus fica do nosso lado, porque Deus vem nos acudir. E essa expressão é tão antiga, mas ela é tão profunda, e por isso Davi escolhe essa expressão. No dia que você está clamando no hospital, Deus senta do seu lado. No dia que você está sem emprego e sem esperança, esperando uma vaga, uma oportunidade, uma empresa, você não está sozinho. Jesus senta do seu lado, Ele está à sua disposição, Ele vem na sua direção para te socorrer. Então, quando você clama, e aí eu estou aqui abarcando um monte de coisa, quando você clama pelo seu filho, Deus está do seu lado. Quando você clama pela sua igreja, Ele se apresenta. Você não está só. E o que Davi está falando é o seguinte: depois do clamor vem a gratidão, porque Deus responde, amém? Deus fala, Deus orienta, Deus mostra, não é assim? Não é assim? Deus cuida, Deus está acudindo a gente, Deus está com seus braços falando assim: eu vou socorrer você, eu vou chegar mais perto, eu vou ficar do seu lado, eu vou ajudar você a resolver o seu problema, porque acudir tem isso. Não é somente estar do lado, mas é estar do lado visando a resolução do problema. Porque convenhamos, tem muita gente que fica do nosso lado, mas fica do nosso lado só para ficar querendo saber informações ou saber detalhes. Não, mas é ficar do lado visando a resolução do problema. Aqui na rua está uma barulheira de cachorro, criança aqui, não sei se vocês em casa estão ouvindo. Deus vai acudir a gente também nisso daí. Ou seja, é o Deus que vem na nossa direção e socorre. Quando aquele senhor caiu e eu tive que ajudá-lo lá, que ele ralou a testa, eu tinha que ficar com ele, tinha que pedir ajuda, tinha que ligar para alguém da família dele. Ele caiu na minha frente, eu tinha que acudir ele. Não podia simplesmente ficar sentado do lado dele e falei: e aí, tudo bem? Será que o Corinthians vai ganhar a próxima partida? Não, isso não vale. O que o senhor precisa? O senhor caiu por quê? O senhor tropeçou, caiu a glicemia, vão medir a pressão, quer que chame o SAMU? Comecei a fazer 15 mil perguntas para mostrar que eu estava do lado dele, mas ao mesmo tempo que eu queria resolver o problema dele. Ele falou: não, eu estava com muito calor, aí fiquei meio... então melhor o senhor ficar sentado, vamos pedir aí um auxílio, vamos ver se alguém aqui tem um aparelho para medir, aferir pressão, o senhor tomou remédio, o senhor faz algum tratamento? Eu falei: então, tem diabetes, então pode ser o diabetes que descompensou, então o senhor fica sentado, pedir água, aí veio todo mundo, começamos a acudir. Isso é acudir. Então, o que Davi está falando? Quando você ora, quando você clama, Deus vem na sua direção para te acudir. Agora, o problema é que nós, às vezes, não reconhecemos o cuidado de Deus. E tem uma poesia antiga, Carlão vai se lembrar dessa, que fala das pegadas na areia, lembra? Pegadas na areia, quando aí a pessoa está do lado de Jesus na praia, lembra dessa, Neide? Essa é de 1900 e antigamente, né, Natália? E aí então ele está olhando as pegadas, ele olha e fala: Senhor, está vendo as pegadas? Eram 4 pegadas, mas chegou um momento da jornada que ficou só 2. E ele pensa que ele estava só, ele vai reclamar, né? Eu falei: então, Senhor, eu fiquei sozinho andando. Aí Jesus bate no ombro dele e fala assim: então, meu filho, essas não são as suas pegadas, é que você ainda não entendeu a gratidão, sabe? É que nesse momento aí você não tinha mais força, eu te carreguei no colo, eu estava te acudindo, eu estava te socorrendo, você clamou e você não tinha força para chegar no destino, então eu te abracei. Você não conseguia cuidar dos seus filhos, mas eu te ajudei, eu te acudi. Você não conseguia um emprego, eu abri uma porta. É isso que Davi está dizendo aí no versículo 3: no dia em que eu clamei, tu me acudiste, tu me carregaste no colo, tu abençoaste a minha casa, abençoaste a minha saúde, renovaste a minha força. Veja que ele fala de alento, e alentaste a força da minha alma. Eu já estava sem vigor na alma, e o Senhor me revigorou de dentro para fora. Louvado seja Deus por isso. E essa é a ação de Deus, é de dentro para fora, não é assim, Edson? Deus começa a trabalhar lá dentro. A reforma nunca é fora. A gente, nós humanos, gostamos, sabe do quê? De estética, de beleza. Um amigo meu me pediu para ver um carro hoje.
Aí ele falou assim: Gerson, tem um carro aí, um Fusca tal, tá aí na sua cidade. Eu falei: cara, tô cheio de coisa pra fazer, passa lá, dá uma olhadinha, vê se o carro tá bom, tá em tal lugar, tal, passo lá. E aí o cara poliu o carro, você chega lá, o carro tá lindo. E eu que conheço um pouco de carro, cheguei debaixo do paralama, bati aqui, vi aqui, peguei a roda central do motor, né, a polia que a gente chama, né? Falei: aqui tem folga, hein? O motor tá bonitinho, tá pintado, tá arrumado, esteticamente bonito, mas tem coisas por detrás. Então veja, o homem faz isso, mas Deus não, porque a transformação de Deus é de dentro para fora. Ele começa por dentro e depois esteticamente fica bonito mesmo, mas Deus nunca faz o contrário. Deus nunca fica preocupado com a aparência. Afinal de contas, a Bíblia já disse para nós que Ele não olha a aparência, Ele vê o conteúdo. Então veja que Davi está falando o seguinte: eu clamei, e quando eu clamei, o Senhor alentou a minha alma, o Senhor trouxe alento. E eu achei tão interessante, porque essa expressão alento aqui é uma expressão que fala muito para nós, porque tem a ver com renovação, tem a ver com um cuidado, um encorajamento. Alentar significa trazer o ânimo. Tem dias que a gente fala assim: eu estou meio desanimado, e você sai do momento de oração, você sai revigorado. É isso. Você vai dormir cheio de preocupação e acorda no outro dia cheio de vigor. Por quê? Porque Deus trouxe alento, Deus trouxe vigor, Deus renovou as suas forças de dentro para fora. Falando ainda nessa questão de estética, não sei se você já teve, estou brincando agora, não sei se você já teve uma surpresa assim. Por exemplo, você conhece uma pessoa pelo WhatsApp, e aí depois você conhece ela pessoalmente. Estou dando risada. Tem aconteceu comigo um rapaz que foi levar um produto lá em casa, um bolinho. Gostei do bolinho que ele fez lá, ele foi me levar o bolinho. E eu vi a foto dele no WhatsApp e tal, conversei com ele no WhatsApp, e eu via o rapaz lá, e chegou lá na portaria do prédio lá, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei: o cara não está lá. Voltei, aí a moça me interfonou de novo, me ligou, falou: o rapaz está te esperando. Eu falei: não, aquela entrega lá não é para mim, não é a ele. Aí ele falou assim: você que é o Jefferson? Sim, senhor. Eu vim trazer um negócio para você, mas eu falei para ele o nome dele, ele falou assim: sou eu. Eu falei: que tá meio diferente do WhatsApp. Não, aquela é foto profissional. Então a foto profissional engana pra caramba, porque o cara tava, mas lá ao vivo e a cores, Carlão, parecia carro de frota. Sabe carro de prefeitura? Com quilometragem. Eu falei: não é a mesma coisa. Não é. Sabe o que eu aprendi? Que Deus precisa cuidar de dentro para fora. É interior. E a gente fica mais bonito quando a gente ora. A gente fica mais revigorado quando a gente ora. Deus trata do nosso coração quando a gente ora. Deus nos liberta dos nossos vícios quando a gente ora. Deus tira de nós os pensamentos equivocados quando a gente ora. E aí depois a nossa aparência fica bonita. Tem gente que você bate o olho assim e você fala assim: é pecado puro. Aí tem gente que fala assim: que pureza, porque ela é bonita por dentro. É isso que Davi está relatando. Eu só estou no versículo 3 e meu horário já acabou. No dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu, me abraçou, me socorreu, providenciou tudo o que eu precisava. E no dia que eu clamei, o Senhor trouxe força para a minha alma, não para o meu corpo, para a minha alma. Porque uma alma fortalecida, Neide, enfrenta qualquer coisa. Uma alma revigorada enfrenta doença, enfermidade, desemprego, saudade dos netos. Dá saudade dos netos? Agora você não está mais, né? Os netos estão por aqui. Minha mãe falou outro dia: falou: estou com saudade do Timóteo. Eu falei assim: então lembra dele e ora por ele. Eu falei: melhorou, filho. Melhorou, melhora um pouco. Então é isso.
essa força da alma, esse Deus que renova a nossa alma enquanto a gente ora, enquanto a gente pede, enquanto a gente clama. E aí vale a pena lembrar o seguinte: o nosso clamor não fica vagando nos ares, a nossa oração não fica suspensa. Deus ouve, Deus sabe, e na hora certa Ele age. Davi nos ensina nessa noite a clamar, mas também a reconhecer aquilo que Deus faz. No dia que eu clamei, o Senhor me acudiu, veio na minha direção, se colocou à disposição, providenciou aquilo que eu precisava e renovou a minha alma. Só por isso eu vou agradecer. Não é isso que acontece quando Jesus invade a nossa existência? Jesus sabe das nossas necessidades, Jesus prometeu e fica do nosso lado todos os dias. A gente às vezes não reconhece. Jesus transforma o nosso interior, muda o nosso coração, faz um transplante do coração, muda a nossa forma de pensar, troca a nossa lente desfocada. Essa é a obra que o Evangelho faz no nosso coração. Então, ore a Deus nessa noite com o coração grato. E eu espero e oro para que na semana que vem possamos navegar em outros versículos desse salmo tão especial que nessa noite a gente não pôde caminhar. Que Deus continue a falar ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.